constante convite para que a gente faça algumas exumações estruturais da história da humanidade e das estruturas dos indivíduos. Ou seja, da nossa estrutura, quem nós somos. O Deuteronômio vai mostrando o que aconteceu com os seres humanos depois da chamada queda, que quem quiser compreender, dê uma visitada em Gênesis no capítulo 3, quando Adão e Eva duvidaram das orientações divinas e eles comeram do chamado fruto proibido. E aí toda a existência, toda a ordem natural decaiu. E no meio dessa questão da decadência, da queda humana, que atingiu também todo o cosmos, nós temos aí algumas coisas da estrutura humana. E o Deuteronômio nos reconvida a uma releitura disso. De um lado, o Deuteronômio mostra como a estrutura humana ficou e vai mostrando como Deus estava fazendo para regular o que era possível em diálogo com os seres humanos. Porque o nosso bom Deus, Ele nos fez humanos. Isso significa que há coisas da nossa estrutura que Ele não vai transformar como Ele transformaria um robô. Há coisas da nossa estrutura que Ele nos convida ao conhecimento, nos convida à sabedoria, Ele nos convida a buscarmos entendimento. Porque o que é a estrutura humana? A estrutura humana é a busca indiscriminada por riquezas, ainda que o planeta vá ficar numa situação apocalíptica, digamos assim. O que é a estrutura humana? A estrutura humana é o homem se sentir superior a tudo, inclusive à mulher. O que é a estrutura humana? A estrutura humana é a mulher ter uma tendência inexorável de olhar para esse homem como algo superior a ela. Isso tudo está registrado no Gênesis 3,15 de maneira mítica, né? Não é que Deus fez isso com o homem ou que Deus fez isso com a mulher. Isso é uma consequência das escolhas dele. Mas as coisas não ficaram perdidas não, só que ficaram estruturadas. Há como sair dessa maldição que a gente instituiu em nós quando de Gênesis 3. Há como sair dessa maldição. Mas não se sai dessa maldição por mágica, se sai dessa maldição por entendimento. E aqui, a princípio, por regulação. E aí, quando a gente vai olhar a condição da mulher, principalmente dentro do povo escolhido, é uma lástima. Porque a mulher passou a ficar como alguém integrante das posses de um homem. Às vezes ali dá uma chance de ser vista como alguma coisa humana, mas ela está realmente relegada à vontade do homem. Daí o termo misoginia, né? Que é aquele medo, aquele ódio doentio disfarçado de medo, disfarçado de preconceito, disfarçado de um monte de coisas. Só que ao invés de Deus chegar instruindo as pessoas sobre essa estrutura, o que ele vai fazer? Ele vai regular essa estrutura. Mas o fato de Deus regular essa estrutura, principalmente aqui no livro do Deuteronômio, não significa que ele concorde com essa estrutura. Aliás, ele não concorda, a estrutura foi uma consequência negativa que nós atraímos para nós. Mas que também a gente não sabe viver sem essa estrutura num mundo que ficou todo decaído. Mas, quando a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ela também está dizendo, está estendendo essa salvação para as nossas múltiplas dimensões interiores. Para a maneira como a gente vai perceber uma mulher, para a maneira como a gente vai perceber as estruturas sociais, para a forma como a gente vai lidar com as diferenças étnico-raciais, culturais. Só que essas questões elas não são resolvidas por lei. A lei tem o papel de regulá-las, mas resolvê-las, transformá-las em nós, isso tem a ver com todo aquele que invocar o nome do Senhor na sua individualidade. E aqui eu convido você a avançar um pouquinho nesse sentido. Porque o que a gente faz? A gente usa os textos bíblicos para manter a estrutura. E o texto bíblico ele tem, quando muito, a intenção de regular a estrutura macabra, destrutiva que todos nós temos, a pulsão de morte que passou a rodar em nós. O texto bíblico vem regular isso.
Mas transformar essa estrutura, isso é coisa de quem leva a sério o fato de ser habitado pelo Espírito Santo. Então, pensando nisso tudo que eu te falei aqui agora, eu queria te convidar a ler o que está em Deuteronômio no capítulo 20, do versículo 10 até o versículo 21, porque aqui nós temos uma problemática que tem a ver com a condição da mulher naqueles tempos. É uma problemática dupla. A primeira tem a ver com a condição de uma mulher que era, digamos assim, capturada depois do povo de Israel vencer uma guerra. Porque a estrutura humana também, que é a estrutura da guerra, dizia o seguinte: olha, você venceu um país, rapa tudo que é seu, incluindo as mulheres e as crianças. Vimos isso num vídeo anterior. Mas aí Deus chega para regular essa estrutura. Ou seja, não quer dizer que o Espírito do Evangelho concorde com isso, mas quer dizer que Deus, mais uma vez, está condescendendo com a nossa estrutura na esperança de que a gente vá procurar a sabedoria e crescer em profundidade, em humanidade, em salvação interior nas nossas múltiplas dimensões.